Olá pessoal, eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, principalmente da série Setor 27, e eu estou aqui com vocês mais uma vez para o Literatura na Prática, são vídeos, né, com uma série de dicas e onde a gente avalia livros e avalia técnicas aí literárias. Hoje vamos falar de um livro que está bastante aí nas prateleiras hoje em dia, né, voltou às prateleiras, um livro que foi publicado em 1985, mas que está de volta aí aos comentários, de volta aí às prateleiras e às estantes, que é o Conto de Aia. O Conto de Aia, que é de Margaret Atwood, né, um livro muito interessante, um livro um pouco diferente do que a gente tem lido, um livro de ficção, de alta ficção, né, de distópico, mas um pouco diferente do que a gente vê hoje nos nossos livros, onde tem muito mais ação, muito mais guerra. Esse é um livro mais introspectivo, é um livro onde tem a história da Offrey, né, que é uma aia, que tem a ver com o título do livro, né, que é uma mulher que serve para reprodução em uma sociedade totalitária, né, uma sociedade onde as mulheres são inferiores aos homens, né, onde elas são colocadas num patamar diferente dos homens. E eu acho que é disso que o livro mais se coloca, né? Eu acho que o livro traz essa característica aonde ele tenta se espelhar um pouco nos séculos anteriores, século XVII, século XVIII, onde a figura da mulher era uma figura que era considerada uma figura inferior ao homem. Então acho que a autora ela trouxe um pouco desse contexto, né, para a história, para mostrar como a sociedade tratava a mulher naquela época e também trazer um pouco dessa realidade até para hoje, né? Porque em algumas sociedades ainda acontece, em algumas famílias ainda acontece, em alguns lugares do mundo ainda acontece das mulheres sofrerem esse tipo de preconceito e esse tipo de ação de diminuição, né? Uma ação onde a mulher é colocada num patamar abaixo do homem. É óbvio, né, que isso é uma coisa totalmente inaceitável e totalmente injusta, mas a autora traz essa questão para reflexão. E eu acho que isso é o mais legal nesse livro. Ele não é um livro, um simples livro de ficção. Ele é um livro de reflexão. É uma história exatamente para mostrar esse conflito, né, que essa situação de dificuldade que a mulher sofre, inclusive nos dias atuais. O livro voltou à tona lá nos Estados Unidos por conta de algumas ações do Trump, e aí essas ações do Trump fizeram com que as pessoas comparassem algumas atitudes dele ao que as mulheres sofriam nesse livro. Após uma ação de ataque ao Congresso americano, é instaurado um regime totalitário, aonde numa sociedade onde parte das mulheres já não tem mais fertilidade, já não conseguem ter filhos, então elas são treinadas para isso, né, para se submeter a isso. E aí, o que acontece? Essa Aya, essa Offrey, ela escreve um diário onde ela vai contando todo esse período que ela viveu como uma Aya, como uma dessas mulheres que são direcionadas à reprodução. Bom, o livro ele é muito forte, ele traz muito forte a experiência desta mulher em relação à sociedade que ela está vivendo. Todo esse conflito dela, esse sentimento de desprezo, esse sentimento de obrigação, esse sentimento de impotência que essa mulher tem perante a todo esse mundo masculino e cheio de regras que é imposto para ela. O que eu suponho que venha, inclusive, de uma pesquisa da autora ter feito isso nos próprios séculos anteriores, onde isso era muito comum. Era muito comum que um homem tivesse uma esposa e tivesse um amante. Eram períodos em que a mulher realmente sofria esse impacto. Bom, aí o que eu trago como uma coisa curiosa, eu acho até que é o fato que traz para esse livro a experiência de que o tornou tão famoso e tão bem aceito. O livro é narrado em primeira pessoa, ou seja, o sofrimento da mulher dentro dessa sociedade totalitária e dentro dessa sociedade machista
é contado em primeira pessoa por ela. Então, esta questão de você tentar encontrar a melhor narrativa, tentar encontrar o melhor perspectiva para que o leitor possa interpretar a sua história, foi muito bem colocada nesse livro. Quando ela coloca esse livro em primeira pessoa, quando a autora leva a gente a ver tudo que está acontecendo pelos olhos da personagem principal, ela nos coloca na posição da personagem. Então, mostra esse fato de ser contado pela personagem, mostra toda essa angústia, todo esse sentimento de desespero que ela está vivenciando naquele momento. Então, muitas vezes a gente quer passar um recado de uma história, passar um recado de uma personagem, e é muito importante a gente tentar interpretar e tentar buscar, dentro do contexto da história, qual a melhor forma disso ser contado, né? Eu tenho um conto muito interessante também, que chama Tempus Fugit, e ele fala de uma pessoa, né, de um homem, que ao encontrar com a sua noiva, marca um dia para encontrar com a sua noiva ou com a sua namorada e para pedir ela em casamento. E aí, na hora que ele vai pedir ela em casamento, ele encontra ela com uma outra pessoa. E aí ele desiste de pedir ela em casamento e passa a se afastar dela. E despreza ela, e ela sofre muito, porque na verdade ela era muito apaixonada por esse cara. E os anos passam e essa moça acaba falecendo por muita tristeza, não conseguiu tocar a vida pela ausência daquele homem. E aí vão atrás desse homem e aí vão até ele pedindo para ele que ela pediu que ele tivesse no enterro dela, como se fosse uma última despedida. E aí, eu vou até deixar o Tempus Fugit aí no site, vou deixar um link aí para quem quiser ler, é muito interessante. E aí ele vai e ele descobre no final que, na verdade, essa pessoa, esse cara que estava junto com ela no dia que ele encontrou, era na verdade seu irmão, um irmão distante que ele não conhecia. Então tem toda aquela surpresa e aquele sentimento de perda, que o tempo se foi e ele perdeu o grande amor da vida dele por um erro que ele cometeu. Na verdade, ela era inocente. E eu conto isso em primeira pessoa. Eu não sou um autor de primeira pessoa, sou um autor de terceira pessoa, gosto mais de escrever em terceira pessoa, mas nesse caso em específico eu escrevi em primeira pessoa. Por quê? Porque eu queria demonstrar o arrependimento desse cara, o arrependimento dele por ter deixado esse tempo passar e não ter tido o discernimento, não ter tido a calma para poder entender o que realmente estava acontecendo. Então, o recado que eu quero passar, acho que o Conto de Aia é um livro muito forte, que traz muito essa questão do conflito, né, que a mulher tem numa sociedade que muitas vezes e constantemente a coloca numa situação de desprezo, numa situação de submissão, né? Hoje em dia, inclusive, com questões de assédio, com questões de ameaças, né? Até pela questão da força física que o homem tem maior do que a mulher. Então ele traz muito essa questão dessa análise de uma maneira muito forte, e o mais interessante é a posição que a autora colocou de estar narrando isso em primeira pessoa, trazendo a experiência da personagem, a angústia da personagem de viver num mundo desse jeito, que até hoje ainda existe em alguns momentos, em alguns locais aí. E eu diria que é um livro que só poderia ter sido escrito por uma mulher mesmo. Um homem não teria sensibilidade, não teria toda não conseguiria passar esse sentimento que ela passou através do texto colocado com tanta maestria em uma situação de angústia que a mulher sofre no dia a dia. Bom, é isso que eu tinha para falar. Gostei muito do livro, acho que o recado é a gente prestar atenção na forma que a gente quer contar as histórias, né, em qual perspectiva e de qual maneira a gente consegue colocar o leitor mais em contato com a nossa história. Obrigado, espero que a gente se veja no próximo vídeo. Curtam a página,
Se inscrevam, assistam os outros vídeos que estão bem legais, os vídeos de visita, e a gente se vê aí no próximo Literatura na Prática. Um abraço e até a próxima.